Fazer menção da palavra que Deus colocou no meu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Enquanto você localiza o texto, eu faço os meus agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade. Eu quero agradecer também aos meus pastores, pastor Rodrigo, pastora Mônica, que Deus continue abençoando. Agradecer a minha liderança, a pastora Léo, que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Aos demais convidados, que Deus abençoe, evangelista Jonathan, presbítero André, meu amigo Alan, meu amigo Felipe, a todos mais, a minha família, que Deus abençoe a cada um. Aos demais obreiros da casa, evangelista, presbíteros, intercessores, missionários e missionárias, que Deus abençoe a cada um. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 74. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém? Amém. Vamos ler. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. Em outras traduções vai dizer: ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. 75. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pode tomar seu assento. Aleluia. Quantos aguenta 40 minutinhos? Me permite, pastor? Uma das passagens mais marcantes da vida do apóstolo Pedro é a negação a Jesus. Uma das passagens que mais ficou marcada em sua vida é a negação a Jesus. O apóstolo que andou com Jesus, que era um dos mais próximos de Jesus, quando nega a Jesus, ele demonstra atitudes de medo e prevaricação. Estudando sobre esta palavra, eu anotei 2 pontos ao qual eu quero adentrar durante a mensagem. Pontos que eu creio que levaram o apóstolo Pedro a negar a Jesus, a saber, negligência e despreocupação. Pontos ao qual eu quero estender. No capítulo de número 26 de Mateus, começa no versículo de número 1 com Jesus dizendo: e aconteceu que quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Por que Jesus ele enfatiza que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa? A Páscoa ela ocorria conforme o costume e a lei. A Páscoa ela ocorria conforme o costume e a lei, a qual os discípulos conheciam bem. E a Páscoa, a festa começava na tarde da quinta-feira com o sacrifício de um cordeiro. No Antigo Testamento haviam 3 tipos de sacrifício: o sacrifício substitutivo, o sacrifício propiciatório e o sacrifício expiatório. Nesse sacrifício, o que fazia, pregador? No primeiro sacrifício, o sacrifício substitutivo, o homem ou a mulher levava o cordeiro até o local que era para ser crucificado, e ali ele empunhava as suas mãos sobre o cordeiro. Daí vem o nome sacrifício substitutivo. Era como se os pecados do homem estivessem sendo passados para o cordeiro que estava prestes a ser crucificado. No sacrifício propiciatório, era como se a ira de Deus estivesse sobre o cordeiro que estava prestes a ser crucificado. Tinha como maior objetivo apaziguar a relação entre Deus e o homem.
e no sacrifício expiatório, através do Cordeiro que estava sendo crucificado, a remissão dos pecados para aquele que crucificou o Cordeiro. Quando Jesus ele cita a Páscoa e ele enfatiza que daqui a 2 dias há de ser a festa da Páscoa, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não vai mais precisar de sacrifício propiciatório, não vai mais precisar de sacrifício substitutivo, não vai mais precisar de sacrifício expiatório. Por que, Jesus? Porque eu vou fazer o papel de sacrifício substitutivo. Eu vou lá e vou tomar o seu lugar, homem, na cruz do Calvário. Eu vou fazer o sacrifício propiciatório. A ira de Deus vai estar sobre mim e eu vou fazer o sacrifício expiatório. Através do meu sangue jorrado na cruz do Calvário, vocês terão remissão dos pecados. Jesus, ele cita, ele ainda acaba concluindo que depois da Páscoa ele há de ser crucificado. Só que nesta passagem ele não acrescenta que ele há de ressuscitar, como ele tinha dito das outras vezes. É o único texto onde Jesus ele não acrescenta que há de ressuscitar. Por que, pregador? Porque Jesus ele estava dizendo que a sua morte corresponderia à oferta pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que tinha o poder para exercer esse ato de misericórdia, o único que tinha o poder para exercer esse ato de amor, este ato de graça. Apesar de muitos negarem a sua vinda, apesar de muitos negarem a sua existência, apesar de muitos negarem a sua humanidade, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua assunção, a Bíblia vai nos dizer que ele veio. Este Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o que abre a janela, o que abre o céu como você abre a janela da sua casa com as mãos, o que tem o universo na palma das suas mãos. Ele veio, este Deus, e quando ele vem, ele se encontra nos braços de uma pecadora. E depois, pregador, o que acontece? Jesus, ele exerce o seu ministério. Jesus, ele continua crescendo, continua curando, continua libertando vidas, libertando almas. E logo após, o que acontece? Ele paga pelos nossos pecados, ele é crucificado. E aí, pregador, acabou com ele sendo crucificado? É óbvio que não. A Bíblia vai nos dizer que ao primeiro dia ele estava morto, ao segundo dia ele estava morto, mas ao terceiro dia a pedra foi removida do túmulo e Jesus ressuscitou. E logo após que ele ressuscita, o que acontece? Ele fica 40 dias dando instruções aos discípulos, ele fica 40 dias instruindo aos discípulos, e logo após ele é assunto aos céus. E aí, pregador, o que acontece? Salmos 24: levantai, ó portais celestiais, levantai, ó entradas eternas, levantai, ó portas eternas, que o Rei da Glória há de entrar. Os anjos que estavam de dentro perguntou: quem é este Rei da Glória? O Senhor respondeu: o Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Logo após a sua assunção, acabou? Não, ele voltará. E por que, pregador, você disse que ele voltará? Porque ele mesmo disse que voltará. Quando ele avisava os seus discípulos sobre a sua crucificação, os discípulos ficavam agoniados, os discípulos ficavam: não, está muito bom o Senhor aqui, não vai não. E o que ele disse? João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu nem vos teria dito. Eu vou e vos preparei lugar, mas eu voltarei e buscarei, para que aonde estiver eu, estejai vós também. Aleluia. Logo após, a Bíblia vai nos dizer que os sacerdotes, eles se reúnem na casa de Caifás, no palácio de Caifás, procurando injúrias, procurando acusações para trair Jesus, para entregar Jesus. E enquanto isso, Jesus está na casa de Simão. E enquanto ele está na casa de Simão, Pedro está lá, Judas está lá. E logo após, enquanto em um certo momento Judas sai da casa e vai até os principais sacerdotes acertar, combinar um valor para trair Jesus. O valor acertado, o valor acordado foi o valor de 30 moedas de prata. Mas o que me chama a atenção aqui é que o Judas, enquanto estava na casa de Simão, ele exortou uma mulher.
uma mulher que estava derramando unguento em Jesus. Teólogos dizem que o unguento valia umas 300 moedas, mas Judas, olhando a boa ação daquela mulher, ele fala assim: não, para que você faz isso? Para que esse desperdício? É mais fácil pegar o dinheiro e ajudar os pobres. Vende esse perfume, pega o dinheiro e ajuda os pobres. Mas o mesmo Judas que exortou a mulher, o mesmo Judas que repreendeu a mulher, logo após ele sai da casa e vende Jesus por 30 moedas de prata. O que é isso, pregador? Hipocrisia. Quantas das vezes nós somos hipócritas? Quantas das vezes nós olhamos o irmão, exortamos o irmão, falamos do irmão, mas o nosso erro nós passamos por debaixo do tapete e escondemos. Quantas das vezes nós apontamos, falamos mal? Quantas das vezes nós se levantamos para exortar, mas muitas das vezes nós acabamos por fazer pior? Até quando nós vamos falar do irmão que não ora, mas você não ora? Até quando nós vamos falar do irmão que não lê a Bíblia, mas você não lê a Bíblia? Até quando nós vamos falar do irmão que não abraça, mas você não abraça? Até quando nós vamos falar do irmão que não tem compromisso com a obra, mas você não tem compromisso com a obra? A gente tem que entender que o avivamento nunca começou no próximo. O avivamento sempre começa em nós. Se você não pode mudar o próximo, mude-se a si mesmo. Se você não pode avivar o próximo, aviva-se a si mesmo. Se você não pode transformar o próximo, transforme a si mesmo, para que através da mudança em você, para que através do avivamento em você, Deus venha usar a sua vida para avivar o próximo. Logo após, a Bíblia vai nos dizer que Judas ele começa a procurar oportunidades para trair Jesus, oportunidades para entregar Jesus. E o que acontece, pregador? Acontece que naquela noite ocorre a última ceia. Naquela noite, Jesus, na última ceia, ele olha os discípulos e diz: todos aqui hão de me negar, todos aqui vão se escandalizar de mim. Mas Pedro, no versículo de número 33, você que tem com a Bíblia aberta acompanha. Pedro, no versículo de número 33, em sua autoconfiança, ele responde: ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus, no 34, sabendo da sua terrível queda e iminente queda, Jesus responde: na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, mais uma vez, confiando em si mesmo, ele responde: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Aqui eu aplico o primeiro ponto da mensagem: negligência. Pedro, ele negligenciou a voz de Jesus. Pedro negligenciou o aviso do mestre. Ele confiou na força do seu braço, ele confiou na força do seu eu e pensou que sozinho podia passar pelas provações, pensou que sozinho podia suportar, não quis dar ouvidos à voz de Jesus. Tem gente assim no nosso meio, irmão. Tem gente assim que não gosta de dar ouvidos à voz de Jesus. Tem gente que não gosta de dar ouvidos à voz de Deus, negligencia a voz de Deus. E quantas das vezes nós sofremos o que não é para sofrer porque negligenciamos a voz de Deus? Tem um ditado muito famoso, mas um ditado também muito mentiroso, que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. A voz do povo não é a voz de Deus, e a voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é aquela que disse: haja luz, e houve luz. A voz de Deus é aquela que disse: criai o homem à vossa semelhança, e foi feito o homem à vossa semelhança. A voz de Deus é aquela que dita o Salmo 29, a voz poderosa e majestosa, a voz que quebra o cedro do Líbano, a voz que separa labaredas de fogo, a voz que faz tremer o deserto. Eu creio que nesta noite Deus está dando sensibilidade auditiva para crente aqui. Eu creio que nesta noite você vai sair daqui escutando a voz do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui, não vai sair confundindo
ouvindo a voz de Deus, a voz que é inconfundível. Logo após, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai até o Getsemane. Vocês conhecem a história, vocês conhecem mais Bíblia do que eu. Jesus, ele chama todos os discípulos e vai até certo lugar. Logo após, ele separa somente 3 e avança mais à frente. Logo após, ele deixa os 3 e vai mais à frente orar. A Bíblia vai nos dizer que depois Jesus volta pela primeira vez e encontra os discípulos dormindo. O versículo de número 40, perdão. O versículo de número 40. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Perceba que ele se dirige a Pedro. Os verbos seguintes estão no plural. Então ele se dirige aos 3 por meio de um. E ele diz a Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um versículo muito conhecido, mas vamos fazer uma exegese desse versículo, palavra por palavra. Quando Jesus diz vigiai, ele está dizendo: provações maiores estão por vir, portanto, é melhor manter a guarda. Quando Jesus diz orai, ele está dizendo assim: nessas provações maiores que estão por vir, as provações é tão grande que é melhor vocês buscarem ajuda do Eterno. É melhor vocês buscarem ajuda de Deus para passar pelas tentações. Quando ele diz para que não entreis em tentação, é que nesta palavra Jesus está dizendo para que quando essas provações chegarem, vocês não venham me negar. Para que quando essas provações chegarem, vocês não venham abandonar a fé. E quando ele diz o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus está dizendo a mente e o coração está pronto, mas a carne é fraca. Pode você achar que tem uma fé inabalável, pode você achar que tem a fé mais forte aqui nesta noite, mas Jesus, ele diz aqui no texto que a nossa natureza humana ela é tão fraca que pelas provações que está por vir, se a gente não buscar a ajuda de Deus, a nossa natureza humana ela se encolhe diante das tentações, e é normal que nós venhamos apostatar, é normal que nós venhamos abandonar, é normal que nós venhamos negar. E Jesus, após dar este aviso, ele volta a orar por uma vez, depois volta aos discípulos e os encontra dormindo. Logo após, ele vai mais uma vez, a cena se repete, totalizando 3 vezes, aonde Jesus vai aos discípulos, volta, ora e encontra-os dormindo. Naquela situação, naquela noite, você conhece a história, chega os sacerdotes para prender Jesus, Judas com os sacerdotes para prender Jesus, para entregar Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus está sendo levado ao palácio de Caifás, e Pedro está o acompanhando de longe. E quando Jesus ele está sendo julgado, ele está sendo interrogado, Pedro, ele se assenta ao lado de uma fogueira no pátio, e ali Pedro, ele nega a primeira vez a Jesus. Versículo de número 69. Ora, Pedro, estando sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus da Galileia? E no 70 ocorre a primeira negação, mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. O mesmo Pedro que andou com Jesus, o mesmo Pedro que era um dos mais íntimos de Jesus, o mesmo Pedro que em Mateus 10 foi selecionado como um dos apóstolos, e no mesmo texto de Mateus 10, no versículo de número 33, Jesus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. E Pedro acaba de negar Jesus diante de todos. Pedro, ele acaba de negar Jesus diante de todos. Aqui eu aplico o segundo ponto da mensagem: despreocupação. Pedro, naquele momento, a ordem do Getsemane foi vigiar e orar. E Pedro, o que ele fez? Ele mimiu. Pedro, ele dormiu. E logo após, o que acontece? Ele o nega. Mas por que Pedro negou Jesus? Porque a ordem de Jesus foi vigiar e orar, e Pedro não obedeceu a ordem de Jesus. Quem sabe se Pedro estivesse orado, Pedro teria obedecido, Pedro não teria negado Jesus. Quem sabe se Pedro estivesse orado, Pedro teria passado pelas provações. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, naquele momento, ao negar
negar Jesus, ele nega diante de todos. A natureza humana de Pedro, ela foi tão fraca que o mesmo Pedro que recebeu a ordem de Jesus, que se negasse diante de todos, ele mesmo o negaria diante do Pai. Aqui eu adentro um ponto para a oração. Quantas das vezes nós deixamos de orar? Quantas das vezes nós deixamos de buscar por pouca coisa? Quantas das vezes nós deixamos de buscar a Deus? Pedro, naquele momento, ele nega Jesus. E agora eu faço uma pergunta, e não é uma pergunta retórica, eu espero respostas. Pedro, ele pecou? A resposta é sim. Fala aí para ficar bonitinho. Pedro, ele pecou? Sim. Quem não ora peca? Sim. Perceba que quando Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar, ele diz assim: para que não deixeis cair em tentação. E quando Jesus no Getsemane vai falar para eles orar, ele diz assim: para não entrar em tentação. Perceba o processo da tentação, porque só cai em tentação quem entrou em tentação. Só entrou em tentação quem não vigiou. Só não vigiou quem não orou. É um processo. Quanto tempo eu estou sem orar? Ah, pregador, eu estou uma semana sem orar. Está uma semana desviado. A distância, o tempo que você está sem orar, revela a distância que você está de Deus. Logo após ocorre a segunda negação, o versículo de número 71. E ele saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um dele, pois a tua fala te denuncia. Irmão, quando nós andamos com Jesus, nem que seja nos mínimos detalhes, ele nos marca. Logo após, no último versículo do texto ao qual fizemos menção, do penúltimo, Pedro, ele começa a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. Essa palavra praguejar aqui é como se Pedro, diante de todos que estavam ali, ele abrisse os braços e falasse: eu não conheço esse homem. Se eu conheço esse homem, que Deus me mate. Era como se Pedro estivesse dizendo isso a todos que ali estavam. E logo após o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus e sai correndo chorando amargamente. Por que Pedro sai correndo chorando amargamente? Porque não existe arrependimento sem choro. Não existe arrependimento sem choro. E logo após, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é crucificado. Mas eu louvo a Deus, porque para toda queda há um propósito. Pregador, onde você quer chegar? Eu já caminho para a conclusão. Pedro, ele logo após de Jesus ser crucificado, a Bíblia vai nos dizer no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, que Pedro diz que vai voltar a pescar. Pedro diz aos discípulos que vai voltar a pescar, e os discípulos dizem o mesmo: nós iremos com você. Pedro, ele tinha poder de influência. Pedro, ele era como se fosse um mestre. E logo após, os discípulos pescam pelaquela noite toda, mas a Bíblia vai nos dizer que eles não pescam nada. E Jesus pela manhã aparece na beira da praia. Jesus pela manhã aparece na beira da praia e grita: filhos, tendes do que comer? Os discípulos naquela situação no meio do mar nem olham para trás. Os discípulos naquela situação, creio eu que em um momento triste, em um momento em que eles estão em um momento de raiva, eles nem olham para trás e já respondem com um não seco: não. E Jesus, ele diz: lançai a rede do lado direito e achareis. E logo após, os discípulos lançam a rede ao lado direito e a rede volta cheia.
Aí João, que está no barco, olha a importância de ter sensibilidade à voz de Deus. Aí João, que está no barco, ele diz assim, ó, ele para, ele pensa, eu já vi essa cena antes, a gente saiu para pescar a noite toda e não achou nada, mas aí um homem gritou na praia assim, ó, filhos, lança a rede do lado direito. Aí Pedro lança a rede, aí a rede volta cheia de peixe. Aí João fala assim, a rede voltou cheia de peixe, o homem mandou nós jogar do lado direito. Ele olha para Pedro e ele fala assim, Pedro, é o mestre Pedro. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos, eles correm para a beira da praia, e Pedro estava nu. Ele é o último a chegar. Quando eles chegam na praia, a Bíblia vai nos dizer que Pedro se assenta, e ele se assenta aonde tem brasas. Irmão, se tem brasas é porque tem fogueira, mas só vai pegar isso aqui quem está ligado na mensagem. Se tem brasas é porque tem fogueira. Aí Pedro, ele se assenta, e ali o mesmo Jesus que perguntou se eles tinham que comer, já espera eles com peixe e pão. Aí depois, o que acontece? Eles comem, e aí Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde assim, mestre, eu gosto de ti. Ah, pregador, mas minha Bíblia fala que eu amo. O verbo aqui em grego é pileu é gostar. Aí Jesus responde assim, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro, você me ama? Aí Pedro responde assim, mestre, eu gosto de ti. Pela segunda vez Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. Mas na terceira vez Jesus muda a pergunta. Na terceira vez Jesus fala assim, Pedro, tu gosta de mim? Aí Pedro, ele se entristece e ele fala assim, mestre, tu sabes de todas as coisas, também sabe que eu te amo. Sabe o que Pedro estava querendo dizer aqui? Sabe o que Pedro estava querendo dizer aqui com esse, mestre, tu sabe de todas as coisas? Mestre, tu sabia que eu ia negar? Mestre, tu sabia que eu ia blasfemar? Mestre, tu sabia que eu ia praguejar? Mestre, tu sabia que eu ia voltar a pescar? Mestre, tu sabia que eu ia voltar para onde eu saí? Mas tu também sabes que no final eu te amo. E logo após o pregador acabou o ministério de Pedro? É óbvio que não. Lembra da ordem, apacenta as minhas ovelhas? Pedro mudou o caráter. Pedro não fez igual no Getsemane, que Jesus mandou ele vigiar e orar, e ele não foi vigiar e orar. Ao invés, ele acatou a ordem. E qual foi a ordem? Apacenta as minhas ovelhas. Agora eu pergunto e você responde. Vamos lá, Pedro, ele negou ao lado do quê? Pedro, ele negou ao lado de uma? Pedro teve que confessar ao lado de uma? O mesmo Pedro, logo após que Jesus fala com ele, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, quase 3.000 almas para Jesus. Quem é o pregador? É Pedro. Atos 4, o evangelho sendo pregado, um paralítico sendo curado. Quem é o pregador? É Pedro. Atos 5, quase 6.000 almas para Jesus. Quem é o pregador? É Pedro. Atos 6, os discípulos estão sendo interrogados. Quem é o pregador? É Pedro. Atos 7, tem problema na igreja. Quem é o pregador? É Pedro. Atos 12, os discípulos são presos. Quem é o pregador? É Pedro. Eu tenho uma palavra para você. Aonde o diabo colocou, porém, achou que ia te parar, achou que ia te paralisar, Deus vai fazer tudo novo. Aonde o diabo achou que ia parar a tua história, Deus vai fazer tudo novo. Eu tenho uma notícia para você. Deus é especialista em trabalhar com poréns. Não importa como você caiu, não importa aonde você caiu, não importa quem te fez cair, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa quem é a sua origem. Se a graça apontou para você e disse que vai dar certo, não tem demônio que te para, não tem macumba que te para, não tem peste que te para. Quem vai entender essa mensagem pode dar glória a Deus. Eu sirvo um Deus que aonde o diabo pensa
que acabou com a história, Ele refaz. Eu sirvo um Deus que aonde o diabo pensa que botou um ponto final, que botou um porém, Ele apaga o ponto final e escreve uma vírgula. Eu sirvo um Deus que Ele muda a história, Ele muda caráter, Ele muda a pessoa, Ele refaz tudo novo. Isso é graça. O diabo até achou que tinha parado Pedro. O diabo achou que com esse porém tinha paralisado o ministério de Pedro. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu já caminho para o final porque está tarde. Eu tenho uma notícia para te dar. Aonde o diabo achou que porém ia te parar, Deus, Ele refaz tudo novo. Aonde o diabo achou que colocando um porém você não ia mais cantar, você não ia mais pregar, você não ia mais orar, o diabo se enganou. O diabo achou que você ia ficar todo borocochô diante do porém. O diabo achou que você ia se paralisar diante do porém. Mas eu sirvo um Deus que aonde o diabo achou que te paralisou, Ele refaz tudo novo. Nesta noite, Deus aqui, Ele está refazendo histórias. Não importa onde você caiu, não importa o jeito que você caiu, não importa o que o diabo fez para te tirar da presença. O lugar que o diabo usou para te ferir é o lugar onde Jesus vai usar para te curar. O lugar que o diabo usou para te ferir é o lugar que Jesus vai usar para te curar. Se o diabo usou a igreja para te ferir, é na igreja que Jesus vai te curar. Se o diabo usou pessoas para te ferir, é pessoas que Jesus vai usar para te curar. Se o diabo usou liderança para te ferir, é liderança que Jesus vai usar para te curar. E o diabo naquele dia achou mesmo que tinha parado Pedro. Mas eu vejo muitas das vezes nós nessa história de Pedro, quantas das vezes nós caímos, quantas das vezes nós pecamos, quantas das vezes nós deixamos passar algumas oportunidades e às vezes até nós se entristecemos, às vezes até nós ficamos magoados. E aí o diabo ele pensa que vai acabar com os nossos planos. Mas para toda queda há um porém, para toda queda há um propósito. Se Deus ele achou que você tinha uma obra para fazer na sua vida, se Deus achou que tinha uma obra para fazer na sua vida, pode se levantar quem for, Ele vai cumprir a obra e o chamado que Ele tem para fazer na sua vida. Ele vai cumprir. Pode se levantar da esquerda, da direita, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele fez, aquilo que Ele já preparou antes de você nascer, aquilo que Ele te separou desde o ventre da sua mãe. E a raiva do diabo é que ele achou que esse porém tinha parado Pedro. A raiva do diabo é que ele achou que esse porém ia parar ele. Parece que eu vejo o diabo dizendo: agora eu paro ele, agora eu paro ela, agora ele não vai mais para a igreja, agora ele não vai mais louvar, agora ele não vai mais adorar. Mas mesmo com a sua fraqueza, você pegou a espada, você colocou o capacete. Deu 6 horas da tarde, você começou a se arrumar, você começou a colocar a camisa da sua mocidade, você começou a colocar seu terno, e aí parece que o diabo vendo, parece que eu vejo o diabo vendo e olhando e dizendo: meu Deus, será que ele vai para a igreja hoje? E aí o que acontece, pregador? Acontece que o culto começou, o fraco chegou, o caído chegou, o prostrado chegou, e aí parece que eu vejo o diabo, os demônios, um olhando para o outro e dizendo assim: é melhor nós bater em retirada e avisar para o chefe que porém não para a igreja. É melhor nós bater em retirada e avisar para o chefe que porém não para a mocidade dele. É melhor nós bater em retirada e avisar para o chefe que porém não para a missão resgatando vidas. É melhor nós bater em retirada e avisar para o chefe que porém não para a igreja. E a raiva do diabo é que ele jurou que você não ia adorar, que você não ia glorificar, porque o namoro acabou, porque a conta bancária está zerada, porque a conta está atrasada. Mas mesmo com a sua fraqueza, você pegou a sua espada, colocou o seu capacete e disse: mesmo com um monte grande, eu vou marchar para Jerusalém. Mesmo com as provas grandes, eu vou marchar para Jerusalém. Eu quero acreditar que eu não vim pregar
sustenta sou eu. Você não está pisando em terra declinável. Ainda que o asfalto não seja bom, ainda que a terra venha oscilar, quem te sustenta é Deus, quem te usa é Deus, quem te enche é Deus, quem te governa é Deus, quem te segura é o céu. Eu sei que é chato isso, mas dizem que culto pentecostal tem que ter isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: Deus não errou na escolha. Deus não errou na escolha. Se Deus apontou, achou graça. Se Deus apontou e aos olhos dele viu graça, não tem macumba que te para, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar os carros no fogo, e o que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Vem pra cá, mocidade dele, que eu já falei. É simples e fácil. Eu não vou esticar muito, porque o horário já é tarde. Pode vir pra cá, mocidade, vamos louvar a Deus. Glória! Santo é o teu nome, Jesus! Meu Deus! Aleluia! Quem puder se coloque de pé, por favor, que eu creio que através desse louvor Deus vai curar jovens aqui. Eu creio que através desse louvor Deus vai resgatar a vida de jovens aqui.